Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros. Jesus, o homem que abalou a destruição da humanidade, Code ISBN, e o mais recente trabalho, Liderança em Foco. Pessoal, como eu explico sempre, esses livros foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Você que queira ajudar nosso canal Papo de Administrador, adquire um exemplar, tá certo? Dos nossos livros. Vai ficar aqui na descrição do vídeo todos os meus contatos, WhatsApp, e-mail, tudo certinho, tá certo? Pessoal, hoje nós vamos continuar, né? Uma grande saga, né? Muito interessante. É a abordagem a respeito desse livro aqui. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ok? Antes de falar, né, pegar um dos temas do livro, eu queria aqui deixar bem claro, eu não quero fazer revisionismo histórico, não. Eu apenas estou abordando a respeito de alguns personagens que são endeusados no Brasil, né? E, na verdade, não é muito bem a história que é contada, né, a respeito desses personagens. Existem muitos que têm algumas coisas obscuras por trás, tá certo? Mas muitas vezes se pegam esses personagens para se criar uma certa narrativa, tá ok? E acaba se passando desapercebido. Não só personagens, eu vou dizer a você, pessoal, isso não acontece apenas com personagens de personalidades aqui no Brasil. E isso também acontece em todo o mundo, ok? Não se iluda a respeito disso. Não é só no Brasil. Todo mundo você vai encontrar personagens que são meio obscuros e não é muito bem como a história é contada, certo? No livro, né, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, eu vou abordar aqui uma história sobre o Aleijadinho, tá certo? Esse personagem, né, que muitos têm como um grande ícone, né, da arquitetura e etc, né? Esse homem, né, esse personagem no qual é muito romantizado, e eu vou fazer algumas abordagens aqui. Veja só o que diz aqui a respeito desse personagem na página 204 desse livro. Vamos lá, veja só. No segundo parágrafo diz o seguinte: em 1858, Rodrigo Ferreira Bretas, um jurista, deputado estadual e diretor de ensino de Ouro Preto, resolveu escrever a biografia de Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Um dos tantos artesãos, ele é um artesão, tá certo, muito famoso, que construíram os adornos e as igrejas durante a Corrida do Ouro de Minas Gerais. O escultor havia morrido quase 5 décadas antes e era um mistério. Corria a lenda popular de que ele tinha 1 ou 2 mãos paralisadas por algumas doenças. O que viajantes estrangeiros que estiveram em Minas incluíram em seus relatos, mas nenhum documento da época ou texto mais confiável certificava a história ou dava detalhes. Apesar da escassez de fontes, o intelectual mineiro, né, não se conteve, publicou no Correio Oficial de Minas um relato minucioso contando a trajetória de vida, detalhes de personalidade e episódios trágicos. A partir dos 47 anos, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, teria sofrido de uma doença desconhecida, provavelmente sífilis ou lepra, que o fizera perder os dedos, os dentes, curvar o corpo, não conseguir andar a não ser de joelhos, e mutilar-se numa tentativa dramática de que a dor nos membros diminuísse. Em poucos meses, teria se transformado num monstro, escreveu Bretas. Tá certo? Pessoal, isso aqui, né, é um relato, né, como fala aqui, de um jurista, deputado, né, estadual de Minas Gerais da época. E assim, como fala aqui, né, no livro, ele não tem dados, né, consistentes para contar toda essa história, contar essa biografia do Aleijadinho. Esse é um grande problema aqui do Brasil, tá certo? Infelizmente, as pessoas não gostam de trabalhar com fontes primárias, ok? Pegam relatos, tá certo? É aquele velho telefone sem fio. Então, não se trabalha, infelizmente,
Esse é um dos problemas da educação no nosso país, tá certo? Eu vou, antes de dar continuidade aqui, eu vou trazer um livro aqui muito interessante que fala que fala sobre a destruição, né, da educação, tanto no Brasil como no mundo. É esse livro aqui, ó, do Pascoal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, tá certo? Pessoal, o Pascoal Bernardin, eu tenho um vídeo aqui, se você quiser, é um dos meus primeiros vídeos que fala a respeito da destruição sistemática da educação no mundo, ok? Por isso que hoje no Brasil, principalmente no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ele é muito assolado por essa destruição da educação. Por isso que acontece muito no Brasil o seguinte, o cara se forma em Direito e acaba trabalhando, né, atrás de um caixa de supermercado, ou vai trabalhar com Uber. Por quê? O cara terminou o curso de Direito, ele apenas pegou o diploma. Ele ali não tem capacidade de passar no OAB, tá certo? E isso não é só no curso de Direito, como em outras profissões, ok? Isso acontece muito. É a destruição da educação. Hoje em dia no Brasil existe uma política de diploma, né? O pessoal só quer o diploma para botar na parede, mas o conhecimento que é bom, nada, ok? Dando continuidade aqui, né, ao nosso relato a respeito do Aleijadinho, ok? Vamos lá. Na página 205, veja o que diz. Bem, muito já se discutiu sobre o que é ou não verdade na história da vida de Aleijadinho. Na década de 1990, o pesquisador Dalton Sala chegou a questionar se o escultor tinha alguma enfermidade ou mesmo se existiu. Os arquivos de Minas Gerais já foram diversas vezes vasculhados na tentativa de achar uma menção ou a sua doença, mas ao máximo que se conseguiu foram alguns recibos assinados por Antônio Francisco Lisboa. Esses documentos, similares aos de outros artesãos que trabalhavam para as Irmandades Mineiras, comprovam a existência de um artífice com aquele nome, mas nada mencionam sobre sua vida, personalidade, doença ou sobre o apelido Aleijadinho. Pessoal, nessa época, né, era muito romantizado. O movimento do romantismo estava em grande ascensão, então certos personagens foram muito romantizados nessa época, ok? Na página 206, veja o que diz. Continuando, né, a respeito do Aleijadinho. A filósofa, historiadora Guiomar de Gramont, autora de uma tese de doutorado pela Universidade de São Paulo, que resultou no excelente livro Aleijadinho e o Aeroplano, publicado em 2008, preferiu entrar nessa polêmica de outro modo. Ela mostrou como a história contada por Bretas e outros escritores são ecos de personagens e cenas da literatura. Compreendemos Aleijadinho como um personagem literário, sucessivamente reconstruído na história do pensamento em letras e artes no Brasil, de acordo com os interesses do momento em que se produzia para o discurso sobre o tema. Escreveu ela, além do clichê belo horrível, Antônio Lisboa ganhou outros traços de artista romântico, um indivíduo isolado de seus semelhantes e de genialidade espontânea. E é isso aí, pessoal. Esse pequeno trecho aqui do livro, né? Novamente eu apresento o livro, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Nesse pequeno trecho, né? Mais uma vez, nós vemos aí a criação de uma narrativa a respeito de um personagem que não é muito bem, né, o que é contado, tá certo? É como alguns autores nos quais nós trouxemos aqui, autor, historiador, filósofo, que eles falam, né, que não existe concretamente, tá certo? A história do Aleijadinho, documentos de informação primária, o que se tem são recibos de serviços feitos por esse senhor, né? Esse senhor, não é isso? Antônio Francisco Lisboa, que na verdade esses recibos, né, não garantem que ele era aleijadinho, que ele era um artista, né, espetacular, entendeu? Então, realmente foi criada, né, até o momento no qual o livro discorre, né, foi criada, na verdade, uma narrativa a respeito desse personagem, ok? E é por isso que eu toco novamente na questão da educação no Brasil. Infelizmente, no Brasil,
as salas de aula, elas não refletem o pensamento crítico. As salas de aula no Brasil, elas não fazem os alunos refletirem a respeito de um determinado assunto. Elas criam ali, né, os seus personagens. Esses personagens têm aquelas histórias já, né, pré-determinadas, e você tem que responder se está certo ou está errado. Somente isso. Esse é um grande problema no Brasil. A falta de reflexão sobre um determinado assunto. Entendeu? Por isso aqui, como eu falei aqui, eu indico a leitura desse livro, tá certo? Do Pascoal Bernardão, Maquiavel Pedagogo. Tá certo, pessoal? Olha, se você conseguir adquira esse livro, você não vai se arrepender, tá certo? Você vai entender muito bem como é que funciona a questão da educação, não só no Brasil e no mundo. Porque a educação no Brasil e no mundo, ela não quer formar mentes pensantes, ela quer formar militantes, tá certo? Militantes de partido político, militante de ideologia e etc. Ok? Pronto. Eu vou apresentar mais alguns livros nos quais eu estou lendo. Ok? Esse aqui, Poder e Manipulação, tá certo? O Jacob Petrie, ele faz uma análise bem interessante, né? Uma análise atualizada do livro O Príncipe, de Maquiavel, ok? E ele fala muito a respeito aqui dessa questão de manipulação, de como você deve se portar como líder e etc. É muito bom para você que gosta dessa área de liderança e de política, tá certo? E mais uma indicação de leitura. Esse livro aqui é excepcional. 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Cara, esse cara, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, certo? Em um certo momento aqui no final do livro, eu li uma vez, estou lendo a segunda vez esse livro, em um certo momento no final do livro, ele faz uma reflexão muito interessante a respeito dos jovens. Ele fala o seguinte: os jovens hoje em dia, eles não arrumam nem a cama deles e querem, né, ter reflexões profundas sobre os problemas da humanidade. Veja só que análise bem filosófica e profunda. O cara é jovem, o cara não arruma nem a própria cama dele, não forra nem a cama dele, tá certo? E quer divagar, quer refletir sobre problemas no mundo. Cara, vai forrar tua cama. Como é que você quer dar palpite a respeito do que acontece no mundo, refletir profundamente em coisas da humanidade, se você não forra nem sua cama? Entendeu? Então, o Jordan Peterson, com essas 12 regras para a vida, ele traz abordagens muito interessantes. Ele tem um canal no YouTube também, tá certo? É em inglês, mas é dublado. Quem quiser dar uma olhadinha, dê uma olhadinha. Ele tem debates muito interessantes. Ele é um cara de direita, conservador, tá certo? Inclusive, ele gosta muito de um autor que eu também gosto de ler, mas muitos pensamentos dele eu não concordo, que é o Nietzsche, tá certo? Jordan Peterson, ele já confessou que ele gosta muito do Nietzsche e das reflexões do Nietzsche, né? Eu gosto, mas muitas coisas eu não sou a favor do Nietzsche. Eu gosto das reflexões dele profundas, mas alguns pensamentos dele eu não concordo muito, ok? Então, pessoal, é isso aí, né? Esse foi o grande acervo aqui que nós mostramos para vocês, tá certo? Novamente, vamos apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou a História da Humanidade, Liderança em Foco, tá certo? Esses 2 livros foram escritos por mim e pela minha esposa, ok? É isso aí. E você, pessoal, que quiser fazer algo mais, quiser nos ajudar, tá certo? Que tá gostando do nosso trabalho aqui, né? No canal Papo do Administrador, tô me mexendo mais porque aqui, nesse local aqui, tem mais espaço para gente poder se movimentar. Você que quiser fazer algo mais pelo canal Papo do Administrador, tá certo? Nos ajude, ok? Porque o Brasil, né, ele está passando por uma mudança profunda. Eu até hoje, né, eu conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, uma pessoa muito inteligente, e ela falou assim, ela falou que a Itália saiu ao som de um grande músico, né, Andrea Bocelli, né, e o Brasil está saindo da pandemia ao som de Anitta, infelizmente, né? Mas eu disse, olha, o Brasil está passando por uma mudança muito grande, ok? O Brasil hoje em dia, eu mesmo falo por mim, eu não conhecia, né, há um tempo atrás, metade dos autores, metade o quê? Nem 10
dos autores que eu conheço hoje em dia e das leituras que eu faço hoje em dia. Mas por conta dessa transformação no qual nosso país está passando, eu estou me aprofundando em vários autores, né, vendo vários tipos de pensamento e concordo não. Eu cheguei a um ponto que eu sou um cara conservador, ok? Eu sou um cara conservador, então é isso que eu me identifico, tá certo? E eu gosto de falar de autores conservadores, eu estou sempre antenado quem são. Então você, pessoal, que quer colaborar com esse trabalho, né? Você faça sua doação, vai ficar aqui na descrição do vídeo minha conta, tá certo? Para que a gente possa continuar esse trabalho e melhorar também, né? Fazer vídeos melhores, o equipamento melhor, a imagem melhor. Você quiser colaborar, vai ficar na descrição do vídeo minha conta, tá certo? Se você quiser fazer sua colaboração, qualquer valor, nos ajude para que possamos continuar esse trabalho que é em prol do conhecimento, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço para todos.